Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 651. Ashoka fechou os olhos. Com os olhos fechados, ele recordou o interior do ser transcendente. Estar lá foi realmente uma experiência especial. Este lugar é ainda mais completo que o meu mundo ideal. Um mundo ainda mais perfeito que a terra pura que Ashoka e as pessoas de sua época ansiavam e almejavam. Apenas por estar neste mundo de luz, sentia-se uma sensação de plenitude. Não sei por que fui trazido aqui, mas neste mundo de luz, Ashoka se sentiu mais confortável do que nunca. Comparado a quando ele continuou girando a roda dourada, causando repetidamente a destruição da humanidade. Estar aqui deu-lhe um conforto incomparável a qualquer momento do seu passado. Sim. Para alguém como ele, que contribuiu para inúmeras mortes, isso era uma felicidade muito além do que merecia. Se eu estou aqui, outros deveriam estar aqui também. Se até mesmo ele, a pessoa mais corrupta de um mundo corrupto, foi trazido para cá, certamente aqueles que viverão inocentemente e bondosamente deveriam ter chegado a esta terra pura. Ele relembrou suas ações passadas. Seus pecados passados. As inúmeras vezes que a humanidade foi destruída. E o Deus marcial que voltou no tempo apenas para acumular poder. Sob o pretexto de salvar pessoas, ele cooperou no massacre em massa girando a roda dourada. Na história da humanidade, ele foi provavelmente quem cometeu o maior mal. Se os portões da Terra Pura estão abertos até para mim, todos deveriam estar aqui. Ashoka, que estava prestes a ser influenciado pela luz branca pura, voltou a si. Ele deveria primeiro se arrepender sinceramente e pedir desculpas às pessoas por seus pecados. Como ele poderia tentar obter a iluminação e ser influenciado pela luz primeiro? Desde o início, ele era uma pessoa não qualificada para vir a tal mundo. Mesmo que a Terra Pura abraçasse a todos, eu deveria ser o último. Se houvesse alguém neste mundo que não fosse assimilado pela luz, ele deveria ajudá-lo. Se todos eles obtivessem a iluminação primeiro e se fundissem nesta Terra Pura, só então ele, um pecador, obteria a qualificação mínima. Pensando nisso, Ashoka caminhou pelo mundo da luz, mas não há ninguém aqui. No mundo que ele pensava ser a Terra Pura. Ninguém existia. Ele só podia sentir algo estranho na luz ofuscante. Ashoka não conseguiu encontrar nenhum vestígio de humanidade além dele mesmo. Então, esta não é a Terra Pura. Um mundo permitido apenas a ele não poderia ser a Terra Pura. O corpo de Ashoka, meio submerso na luz, ficou claro. No mundo da luz, só ele manteve totalmente sua forma. Então, não, esta é a Terra Pura que você imagina. Outros já aderiram à luz. Você também, aceite a luz. Você é o último. Uma vontade forte foi ouvida da massa de luz pela primeira vez. Entendo, então todos transcenderam. Se sim, fazia sentido. A razão pela qual as pessoas não eram visíveis neste mundo de luz. A razão pela qual sua vez foi a última. Ele assentiu e tentou aceitar a luz, mas SSSSSSS. A forma de Ashoka ainda não submergiu na luz branca. Aceite a luz. Mais uma vez, a vontade da luz o incentivou. Ashoka olhou para ele sem expressão e depois abriu a boca. Eu mereço isso? Ninguém merece mais do que você. Você ficará honrado. Ouvir isso torna tudo ainda menos convincente. A vontade da luz incitando-o a entrar totalmente na terra pura, e Ashoka incapaz de aceitá-la totalmente. Você não consegue esquecer seus pecados passados? Muito bem, pecador. Aceite a luz e expie todas as pessoas. Sua tarefa será servir a todos eternamente. Isso é aceitável para você? Mas quando a vontade da luz mudou sua abordagem para Ashoka, só então ele assentiu. Servo de todas as pessoas. Até isso parecia um pouco leve como punição para si mesmo. Isso é um pouco mais convincente. Clarão. Assim que a resposta caiu, a luz começou a engolir Ashoka. Nesse ritmo, ele logo deverá se tornar um com a luz, mas zing. Sua forma ainda se mantinha mesmo sob a luz mais intensa. Você não disse que aceitou? Servo de todas as pessoas. Isso parece muito leve como pagamento pelos meus pecados. Que problemático. Enquanto o outro lado reagia assim em relação a Ashoka, que não se tornaria um com a luz. SS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 ssssssss. De repente, uma luz azul brilhou no corpo de Ashoka. Isso é certamente. Enquanto os olhos de Ashoka se enchiam de dúvida ao ver isso. Você está tentando convocá-lo através da torre? Isso pode ser melhor. Ashoka ouviu a vontade da luz falando em seu ouvido. Torre, convocar? O que isso poderia significar? Ele se perguntou. Termine este longo confronto através de você. Clarão. Com essas palavras finais, o corpo de Ashoka desapareceu do mundo da luz. O lugar para onde ele foi convocado foi a torre que Seong Jihan havia criado. No começo ele veio aqui sem saber por quê. Mas depois de ouvir a situação de Sang Jihan, ele conseguiu entender tudo o que estava acontecendo. Como eu pensei, não poderia ser. Como ele poderia pisar na terra pura? Ele achou que algo estava estranho. Foi a intervenção do ser denominado ser transcendente? Suushi. Ashoka abriu os olhos.
O mundo onde eu deveria estar é de fato um mundo misto e contaminado. Quando Ashoka disse isso e torceu o pé. SS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 
Mundo misto profanado. Um mundo sujo e turvo. Originalmente significaria o mundo atual. Jiang Shang acariciou a barba e olhou para Ashoka com os olhos fundos. Mais precisamente, ele olhou para o chão onde Ashoka colocou o pé. Isso é. A sombra invadiu gradualmente o chão tingido de azul. À medida que a luz azul e a escuridão se misturavam, a cor do solo criado por Ashoka era incomparavelmente turva. Era isso que o mundo misto e contaminado significava? Como Seong Jihan observou isso calmamente. Uau! A luz branca pura tentou sair do corpo de Ashoka novamente. O ser transcendente está tentando me controlar. À medida que seu corpo se dividia, uma luz branca pura se estendia das rachaduras. Seong Jihan e Jiang Shang endureceram suas expressões e tentaram responder à luz. Ah! Por outro lado, tentei me aproximar de Ashoka com uma expressão de êxtase ao ver a luz do ser transcendente, mas... Uau! 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 A luz brilhando no corpo de Ashoka. Quando tocou o reino do mundo misto e contaminado que ele havia criado, enfraqueceu rapidamente e desapareceu. Ah, não. Id, que corria em direção à luz do ser transcendente como se estivesse em transe, ficou surpreso. Tocar. Seus pés já haviam entrado no reino do mundo misto e contaminado. Então, clarão. Não apenas a cabeça de Id. Mas todo o seu corpo começou a brilhar com uma luz intensa. O que você está fazendo comigo? Como eu fiquei surpreso olhando para seu próprio corpo. Como eu pensei. Ashoka olhou para ele com olhos fundos. Você não disse que seres que só conseguem dominar um poder de luz são isolados? Sim, mas... Seu talento não era originalmente tão tendencioso. O quê? De que bobagem você está falando? Eu reagi como se não pudesse acreditar nas palavras de Ashoka. Bem, era natural não acreditar quando uma pessoa convocada repentinamente na torre disse tais coisas. Mas... Um mundo misto contaminado, nesta terra turva, não apenas a influência do ser transcendente, mas até mesmo a influência do sistema é excluída. Sistema, você está falando sabendo da minha situação? Sim, não era chamado de sistema de corpo de luz? Nós, isolados, não podemos acessar isso. Eu olhei para Ashoka, cerrando os dentes. Novos humanos que poderiam ter apenas uma característica luminosa, os isolados. Eles não podiam juntar-se ao ser transcendente porque não estavam conectados ao sistema do corpo de luz. Mas Id, que havia experimentado o mundo do ser transcendente, estava desesperado para entrar nele. Porque ele nasceu isolado, incapaz de entrar no ser transcendente. Foi de partir o coração ser pressionado pelos seres servidores aqui. Sobre o que esse convocado estava tagarelando sem saber a história completa. Eu fiquei furioso a ponto de sua cabeça prestes a explodir, mas isso é estranho. Ao entrar neste reino, o mundo misto e contaminado que o ser convocado havia criado, o poder da luz que estava concentrado principalmente em seu couro cabeludo estava agora se espalhando uniformemente por todo o seu corpo. Se este estado pudesse ser mantido fora deste reino. Talvez. Por acaso, ele poderia se tornar uma pessoa normal. Enquanto ele estava caindo em confusão. Eu disse antes, seu poder é algo que o ser transcendente precisa. Então, o mesmo vale para outros isolados. Os poderes que eles possuem devem ser necessários para que o ser transcendente se torne uma entidade completa. É por isso que os isolados foram modificados para serem isolados, desde o nascimento através do sistema. O que? Os olhos de Sang Jihan se arregalaram com essas palavras. Os isolados não nasceram assim desde o início. Aqueles com os poderes necessários foram isolados à força? Considerando a forma como os isolados foram tratados entre os novos humanos, se comparado com o presente, não seria diferente de cortar à força os membros de um recém-nascido ao nascer. Não, que bobagem. O que você sabe? Um mero ser convocado. Eu parecia sentir isso também, mostrando uma reação ainda mais incrédula, mas... Então deixe-me perguntar uma coisa. Por que o poder da luz está tentando se manifestar por todo o seu corpo aqui? E isso é... Com sua pergunta, Id ficou momentaneamente sem palavras, apenas mordendo os lábios antes, ele começou a gritar alto. Não, você acha que eu acreditaria em suas palavras. O sistema do corpo de luz nunca se aplicou a mim em primeiro lugar. Não há como isso acontecer. Não tente me enganar. Enganar. Com essas palavras, Ashoka sorriu profundamente. Tudo bem, então deixe-me realmente enganar você. O que você está tentando dizer? Você não quer se tornar uma pessoa normal? O que? Quero dizer. Você não quer viver com esse corpo não apenas no mundo contaminado e misto, mas também fora dele. Com essas palavras, eu olhei para seu próprio corpo. Um corpo brilhantemente brilhante. Isto era semelhante aos corpos das pessoas normais, que ele tanto desejava. Não. Neste nível, era muito superior à maioria das pessoas normais. Era uma luz poderosa que poderia rivalizar até mesmo com funcionários de alto escalão.
Ele estava dizendo que poderia viver fora com este estado. Claro, se eu sair neste estado, eu me fundirei com o ser transcendente. Na situação atual, tendo experimentado o ser transcendente, a fusão era o que ele desejava. Especialmente agora que a atmosfera se tornou hostil com esses seres servidores, tornar-se uma pessoa normal e apenas fundir-se seria mais fácil para ele. No entanto, então o que acontece com o poder de proteção? Por que você está preocupado com isso? Você não disse que é uma habilidade que o ser transcendente precisa. Com essas palavras, Ashoka riu. Achei que você não estava ouvindo as palavras de um mero ser convocado, então por que se preocupar com isso? E isso é. Não me diga que você acha que o grande ser transcendente lutaria sem um único poder de proteção? Assim que essas palavras terminaram. Clarão. O corpo de Ashoka se dividiu novamente e a luz tentou explodir, mas parece que o ser transcendente concorda fortemente. Suushi. Ashoka disse calmamente enquanto bloqueava a fenda com a mão. A proteção parece ser uma habilidade necessária para o ser transcendente? Enquanto Seong Ji-han pensava nisso enquanto observava o gesto de Ashoka, eu olhei calmamente para Ashoka antes de abrir a boca. Olhando como as coisas estão indo, parece que você me tornará uma pessoa normal, quer eu concorde ou não. Seria mais fácil para nós dois se você cooperasse. Eu tenho uma condição. Vamos ouvir. Suushi. Eu apontei o dedo para trás dele. O que ele estava apontando era a árvore de metal Yggdrasil. Escreva meu nome no registro de Yggdrasil. Então farei o que você diz. Ele parecia ter terminado seus cálculos, falando com uma expressão triunfante. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.